Olá pessoal, estamos começando mais um Chá de Carreira. Eu sou a Fran e hoje quero falar especialmente com as mães que trabalham, que são profissionais, que são empresárias e também aquelas mães que temporariamente optaram por parar de trabalhar para se dedicar aos seus filhos, porque a gente sabe afinal que ter filhos e conciliar com a vida profissional é um grande desafio. Para isso, eu tenho uma convidada especial, Andressa Prestes, que veio aqui compartilhar a sua história com a gente. Uma história inspiradora de como que ela, mãe aos 18 anos, se tornou uma grande empresária de sucesso. Andressa, tudo bem com você? Tudo bem, Fran. E você? Seja bem-vinda, muito obrigada pela tua presença aqui no Chá de Carreira. Eu que agradeço, muito obrigada. E queria começar o programa já pedindo para você se apresentar e contar para o pessoal que está em casa nos assistindo quem é a Andressa hoje, em que momento profissional você está hoje. Ok, então vamos lá. Hoje eu tenho 33 anos, sou mãe da Sara, de 14, tenho uma empresa de consultoria em telecom, sou coach e palestrante. Uau! Só tudo isso? Só tudo isso. Que legal, Andressa. Queria agora entender um pouquinho assim, você falou que a tua filha está com 14 anos. Isso, a Sarinha. E você tem 33. Então você a teve com 18 anos. 18 anos. Como é que foi lá a tua trajetória, lá nesse momento em que você se viu grávida, se viu num momento diferenciado, onde você já tinha que cuidar de um bebê, você trabalhou nessa época, você parou de trabalhar, como é que foi o começo da maternidade em relação à tua atividade profissional? Certo, a minha gestação foi de risco, então eu tive que durante a minha gravidez parar de trabalhar, praticamente toda a minha gestação eu tive que ficar de repouso. Além disso, eu engordei bastante. Eu cheguei a pesar 108 quilos na minha gravidez. Uau! Tive muita retenção de líquido, enfim, aquelas coisas, toda a transformação do corpo, que a gente tem que enfrentar. A mulher já começa com essa transformação. Então, quando a Sara nasceu, nós morávamos em São Paulo e quando ela tinha 6 meses, eu tive que vir para Curitiba, eu mudei para cá. E ela não se adaptava com o clima. Então, vivia doentinha, coisa de criança, por causa do frio de Curitiba. Nessa fase que eu tive que arrumar coisas para fazer em casa, eu não podia trabalhar em serviços fixos. Era casada? Era casada, Seu marido trabalhava e você tinha a possibilidade, então, de ficar com a criança? E, na verdade, quando a gente mudou para cá, ele ficou desempregado durante um bom tempo. Foi nessa época que foi um desafio bem grande, porque eu tive que conciliar a maternidade com trabalhos ali que eu pudesse ter autonomia. Então, foi quando eu entreguei panfleto, foi quando eu trabalhei de diarista, porque era o único trabalho que eu podia trabalhar o dia que ela estava bem, que ela estava melhor, e também que eu trazia o dinheiro para casa no dia. Olha só, que legal. Então aqui a gente já tem uma sacada, né? Você como Sim. mãe, se deparando numa situação onde sua filha tinha dias que estava bem, tinha dias que não estava bem, e o seu marido desempregado, você se viu também na necessidade de trazer dinheiro para casa, de contribuir financeiramente, e encontrou, ou melhor, procurou formas de trabalho que não te obrigassem a estar, de repente, 8 horas por dia, Exato. fixa num local, né? Que você Sim. pudesse trabalhar de forma mais freelancer, vamos dizer assim, né? Mais pontual, mas trazendo também alguma renda. Acho que essa é uma dica interessante para quem está em casa, que está se vendo nessa situação. Você concorda? Concordo plenamente. É o que eu sempre falo, numa carreira de sucesso, às vezes as pessoas falam assim, mas você já está nesse patamar, mas não foi bem assim, foram degraus, né? A gente começou ali, eu tive vários trabalhos que eu tive que aceitar naquele momento, que eram honestos, eram dignos, e que naquele momento faziam sentido, por causa da minha condição. E é o que eu falo para as mães, às vezes a gente não precisa trabalhar naquilo que a gente gosta, não consegue trabalhar naquilo que a gente gosta desde o começo, é uma necessidade. E às vezes isso é apenas um degrau, um passo que você precisa dar para poder depois dar outro passo e chegar mais próximo do teu objetivo, né? Com certeza. Você pode compartilhar com a gente, com o pessoal que está nos assistindo, os tipos de atividade que você desempenhou nessa característica, nessa modalidade mais de trabalho pontual, né? Então você citou aqui, você entregou panfletos, como que é feita essa remuneração? É por dia, por hora? Sim, era por dia. Foi uma prima minha que na época ela viu a minha situação e ela indicou esse trabalho. Ela falou, olha, tem um trabalho de panfletagem, você aceita? Eu falei, claro, com certeza.
E passei a trabalhar durante ali, fiquei vários dias trabalhando. Nós tínhamos que por hora, então? Recebia por dia. Ah, por dia. R$ 15 por dia. Gente. Era R$ 15, mas aqueles R$ 15 Ai, me dá uma dor no coração. Sim, mas que às vezes mas que naquele momento fazia né? toda a diferença e me ajudava muito, porque a minha maior alegria como mãe era pegar os R$ 15 no final do dia com a minha sacolinha de frutinha e levar para minha filha. Ai, que linda. Sim, e a mesma pessoa que me indicou esse trabalho, sou muito grata a ela. Ela via todo o meu esforço e ela falou: Andressa, eu acho que eu vou te arrumar uma coisa melhor. Tem uma oportunidade de trabalho aqui no posto de gasolina que você pode ganhar R$ 50 por dia. Então pense, para uma pessoa que estava ganhando 15... Já era uma promoção aí poxa, de mais de 100%. Fiquei super feliz e comecei a trabalhar ali naquele posto de gasolina e fiquei ali até me estabilizar. Depois que eu me estabilizei, aí sim eu comecei a galgar a minha profissão mesmo, que era a parte comercial, a parte de vendas, que eu sou completamente apaixonada por ela. Então é muito legal isso que você está falando, que é uma visão muito realista, né? Naquele momento você precisava dos R$ 15 por dia, até que apareceu uma oportunidade de R$ 50 por dia, e isso era o que você precisava, era a prioridade no momento para poder trazer o sustento da família e da sua bebê, né? Mas de nenhuma maneira você se estagnou ali, certo? Não, exatamente. Você tinha essa consciência, porque era muito nova também, vamos pensar que você estava aí com 18, 20 anos, 20 e pouquinhos anos, né? Isso mesmo. Então, assim, você tinha nessa idade a consciência disso que você está me falando hoje? Ah, estou aqui por uma questão de necessidade, por uma questão de que o meu momento exige isso, mas vou construir uma jornada, vou construir um caminho assim que possível. Você tinha essa consciência ou não? Você achava, por exemplo, que ia ficar no posto ali por muitos anos? Eu tinha essa consciência, até algumas pessoas vinham me perguntar. Eu trabalhava num posto numa área nobre de Curitiba, então teve uma vez que um empresário chegou e falou: o que uma moça nova, uma jovem nova, bonita como você, está fazendo limpando esse chão? E eu olhei para ele e falei assim: eu estou trabalhando. Aí ele falou: eu sei, mas você deve ter potencial para outras coisas. Eu falei: sim, mas é aqui que eu tiro sustento para minha filha, como isso para minha necessidade. E ele olhou para mim e falou assim: menina, eu acho incrível, porque toda vez que eu passo por aqui, você está trabalhando com um sorriso no rosto, cantando. E eu era muito grata e eu tinha certeza. Por muitas vezes, enquanto eu estava limpando aquele banheiro do posto de gasolina e que eu estava limpando o chão, eu pensava: é só uma fase, é só uma fase. Aguenta, Andressa, é só um momento. E eu sabia que aquilo ali era só um momento da minha vida. E aí, quando você conseguiu estabilizar, assim, chegar num ponto de certa tranquilidade financeira, foi quando, de fato, você se permitiu e enxergou que poderia começar a construir uma trajetória profissional, é isso? Exatamente. O pai da minha filha arrumou trabalho na época, então eu falei: agora sim eu posso ir para as áreas, né, que eu gosto, de vendas, a parte comercial. Então, comecei a fazer vários cursos, porque a gente fica um tempo fora do mercado, né? Você sabe como é que é quando a gente é mãe, então eu fiquei meio ali, falei: não, preciso me atualizar. Comecei a participar de vários cursos, palestras gratuitas, e com isso eu encontrei, dentre esses encontros, uma empresa. O empresário estava lá e ele falou: eu preciso de uma pessoa com o teu perfil para cuidar da área comercial da minha empresa, você aceita? Olha só. Eu falei: lógico, eu estava assim, né, super ansiosa por aquilo. E a partir daquilo ali, eu digo que foi assim um dos degraus mais importantes da minha vida, porque aquela empresa realmente acreditou em mim, investiu em vários cursos, e dali que eu fui chegando na área de telecom, que é a área que eu atuo hoje. Então, e você já sabia, então, que você tinha ido para a área comercial? Essa era uma questão já definida em você? Sim, sempre amei trabalhar com essa área comercial, vendas. Eu costumo dizer que eu sou vendedora desde criança, sou empreendedora desde menina. Porque a minha mãe me ensinou a fazer bolo aos 9 anos, e quando ela chegou em casa no dia seguinte eu tinha vendido 2 formas de bolo. Olha, isso sim! Sim, eu fazia pano de prato, minha mãe falava: vai fazer um cursinho para você pintar pano de prato pra gente, né? Para fazer alguma coisa, eu vendia todos os panos de prato. Então, eu sempre fui empreendedora, essa questão da venda tava na minha veia mesmo. Tava no teu Já sangue. tá. E isso é muito legal, eu até aproveitando o gancho aqui para dar uma dica para o pessoal que está em casa, né? De começar a observar quais são as coisas que você faz naturalmente e faz bem.
né? Ninguém te pediu para sair vender bolo. Não. Naturalmente, ela aprendeu a fazer bolo e de repente estava vendendo bolo, estava divulgando. Sim. Eu não sei de que forma você conseguiu vender assim tão rapidamente, né? Mas essa é uma dica muito importante. Que coisas você faz, né? Assim como a Andressa, naturalmente ela vendia, ela expunha aquilo que estava fazendo e conseguia trazer um retorno. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque aquilo que a gente faz espontaneamente, geralmente a gente faz bem e faz com gosto. Faz porque gosta de fazer. Com certeza. Eu costumo dizer que todo mundo tem um dom, tem uma habilidade. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho um dom de nada. Tem, com certeza você tem. Você tem que aperfeiçoar a sua habilidade. É claro que com o tempo eu fui buscando mais recursos, cursos, formações para que eu pudesse me tornar uma grande vendedora, mas essa questão eu já tinha em mim. Vamos imaginar que essa tua facilidade, essa tua habilidade para a área de vendas esteve por um tempo guardadinha numa gaveta. Isso. Né? Ela não estava sendo aproveitada ou explorada. Né? Porque você estava num outro momento, mas a partir do momento que você falou assim, deixa eu abrir essa gaveta e colocar essa habilidade para fora, é o momento que você começou a buscar cursos, a se atualizar, a colocar em prática o que você acreditava que fazia muito bem, né? Com certeza. E essa área de vendas é uma área que eu costumo dizer que é onde você faz o seu salário. Você define o quanto você quer ganhar. É um perfil de profissionais que também tem uma característica muito peculiar, né? Porque para trabalhar com vendas você tem que ter ambição, tem que ter metas, porque se você definir o que você quer ganhar, você vai traçar metas e vai correr atrás disso, né? Exatamente. Tem que ter ali pequenas, médias e grandes metas para que você possa alcançar. Isso é legal você falar assim, porque às vezes a gente pensa em metas e pensa que você vai ter uma meta, uma grande meta, né? E muitas vezes a gente pode se desestimular, porque coloca uma meta muito de longo prazo ou muito difícil de alcançar, e sendo que existem outras conquistas que fazem parte do alcance dessa meta maior. Você pode contar um pouquinho como foi isso para você, essa coisa de colocar um objetivo maior e desmembrar isso em etapas? Sim, eu considero que eu cheguei ali numa carreira de sucesso, que eu posso dizer, a construção desse sonho foi quando eu montei a minha própria empresa. Então, hoje eu tenho a empresa Liberdade de Escolha Consultoria, que é uma empresa que vem do segmento que eu já trabalhava e eu identificava muitos erros, muitos problemas. E eu falei, coisa do empreendedor, eu preciso criar uma solução para isso. Olha que bacana. Né? Então eu falei, essa área é uma área, desculpe a palavra, mas a área do telecom é uma área bem prostituída. E eu via que as empresas eram reféns de planos e coisas que não eram necessárias. Eu falei, vou criar uma solução para isso. E por isso que eu criei a Liberdade de Escolha Consultoria, que hoje a gente consegue... O próprio nome já reflete o teu propósito. Exatamente, né? já se chama Liberdade de Escolha, o nome já é porque o cliente escolhe o que ele quer. A gente faz um trabalho muito bacana, consegue reduzir até 80% da conta dessas empresas. Hoje atendemos empresa de uma linha e eu tenho um cliente que tem mais de 6 mil linhas. Então, até um case de sucesso, eu tenho um cliente que ele sempre brinca, Andressa, com o que você economiza para mim, eu consigo comprar um carro popular por ano. Falo, poxa, que legal, já atingimos a marca aí. Não é pouca coisa, né? Imagine, a economia é do tamanho de um carro popular, né? No valor de um carro popular. Sim, teve empresa também que a gente já reduziu uma média de R$500 mil em 5 anos. Então, é uma área das empresas que muitas vezes as pessoas não prestam tanto atenção e o dinheiro vai indo embora, né? Vai indo embora. E há quanto tempo você está com o seu negócio aberto? 8 anos, vai fazer em janeiro. 8 anos. Conta para nós como foi essa transição de profissional, independente, vamos colocar assim, ou funcionária, para abrir uma empresa. Como é que foi isso? Quais foram os desafios que você encontrou? Como foi a tomada de decisão em relação até ao seu marido? Porque tem toda uma questão daí de estabilidade financeira, quando você vai empreender, volta toda essa questão, né? Puxa, quanto tempo eu vou ter que investir? Quando que eu vou ter retorno? Tem um risco de dar errado. Então, como é que foi isso para você? O interessante é que quando eu decidi abrir a minha empresa, eu tinha chegado num patamar, eu estava numa empresa que eu sonhava entrar nessa empresa, que era uma operadora, e eu tinha um salário muito bom, os benefícios eram incríveis, mas o meu motivo foi a minha filha.
Eu sempre digo que a gente tem que ter um propósito e um motivador para que você tome atitudes mais drásticas. E uma manhã, quando a minha filha ela era a primeira a chegar na escolinha, a última a sair. E teve um dia que ela falou assim, nossa mamãe, por que eu sou a única criança que vai de noite para a escola e volta de noite? Ai, que bonitinha. Por que ela falava isso? Porque quando ela acordava era 5 horas da manhã, então realmente estava escuro. E quando eu pegava na escola era 7 horas da noite. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, caramba, tadinha da minha filha, né? Outro dia também arrumando ela, correndo, vamos filha, a mamãe está atrasada. Ela falou, mamãe, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é um dia almoçar em casa. Ai, meu Deus. Até me arrepia aqui de escutar isso. Você é a mãe, você Tão sabe. simples, né? Que a gente Sim. nem imagina, às vezes, que a criança está sentindo Exatamente, falta eu daquilo. pensei, gente, almoçar em casa. Olha o sonho da minha filha. Ela nunca tinha feito isso. Então, quando eu entrei naquela empresa, eu cheguei à conclusão de que se eu cheguei aqui, o potencial é meu, a capacidade é minha. Eu tenho uma carteira de clientes que é minha carteira também. Eu atendia já mais de 1000 empresas na época, porque eu já tinha um bom tempo em telecom. E eu falei, não, eu vou usar isso a meu favor. Eu cheguei até aqui, eu posso ir muito mais longe. Eu posso ir muito além. Então foi quando eu pedi a conta e abri meu negócio. Andressa, a gente está nos minutinhos finais do programa já, porque passa voando. Então, para que a gente possa fechar com chave de ouro a tua história, queria que você contasse para o pessoal quais foram as características mais importantes e os aprendizados mais importantes na tua vida, na tua percepção, para que você pudesse percorrer essa trajetória saindo de uma situação que não era favorável e que, mesmo assim, impulsionou você e te trouxe até hoje com uma empresa com 15 funcionários e muitos clientes em crescimento. Então, conta para nós, dá a dica para o pessoal que está em casa. Quais são as características e os aprendizados mais importantes para que quem está em casa, de repente mães também querendo voltar a trabalhar ou empreender, possam aproveitar a sua dica e seu aprendizado? Ok, eu sempre falo nas minhas palestras que o mais importante é a gente ter clareza do que a gente quer e um objetivo. Ninguém começa fazendo... não vou dizer ninguém, a maioria das pessoas não começam de grandes realizações. A gente tem que partir do começo. Talvez a gente tenha que se sujeitar a situações como eu, entregar panfleto, trabalhei de diarista, mas naquele momento eu era muito grata, embora estivesse naquela situação, eu era muito grata. Então eu sempre falo, é você acreditar no seu potencial, trabalhar no seu potencial, ter clareza do que você quer. É só uma fase, é só um momento, mas eu vou chegar aonde eu quero. Ter clareza, qual é o seu objetivo, qual é a sua habilidade, o que eu posso fazer para sair da situação que eu estou hoje. Não espere ter condições para iniciar algo. Faça o que você pode com o que você tem e depois conquiste o que você sonha. Ai, gente, amei essa dica. A gente vai fechando o programa com chave de ouro, com essa dica da Andressa, de ter clareza, definir o que você quer, onde você quer chegar. E, como você disse, faça o que você pode hoje e vá construindo o seu caminho na direção que você quer. Andressa, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar a sua história aqui com a gente. É muito inspiradora, desejo muito sucesso para você, para a sua família como um todo, que vocês ainda consigam voar muito mais alta. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Vamos ficando por aqui no Chá de Carreira. Espero você na próxima sexta-feira, que tem mais Chá de Carreira. Até lá!